Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal Calcula aí então. E estamos dando continuidade ao curso de MATLAB do básico ao avançado. E na aula de hoje eu vou mostrar para vocês como a gente pode descobrir as dimensões de uma matriz, né? Quantas linhas ela tem, quantas colunas ela tem, qual que é o comprimento dela e etc. Essa aula de hoje é bem legal. Então, vamos começar aqui criando uma matriz, né? Então, eu vou criar uma matriz com a função rand_n. Ela vai ter 3 por 2, né? Ela possui 3 linhas e 2 colunas. Bom, como que eu faço para descobrir as dimensões? Eu sei que ela tem 3 linhas e 2 colunas, mas como é que eu faço para descobrir isso? Eu posso olhar aqui no Workspace. Pode, né? Mas eu não quero fazer isso. Eu quero que o MATLAB descubra e me informe isso em uma variável, que eu possa utilizar essa variável para fazer alguma outra coisa. Então, a gente pode utilizar a função size, né? A função size, ela faz isso. Então eu faço o size de A, certo? E vou executar o size de A. O size de A, ele vai me informar justamente o que eu precisava. O número de linhas e o número de colunas. Certo? Então aqui eu criei uma matriz com a função rand_n, com 3 linhas, correto? E 2 colunas. Então o size A me retorna justamente isso. E ele me retornou na variável D, né? Essa variável D também ela é um vetor, né? Com uma linha e 2 colunas. Mas eu poderia extrair diretamente o que é linha e o que é coluna, sem precisar criar um vetor com 2 ou n colunas, né? Se fosse uma matriz tridimensional. Eu posso escrever aqui, por exemplo, o M de Maria, né? Vai ser o número de linhas, e o N de navio, o número de colunas. Certo? Como é que eu faço isso? Eu posso fazer aqui, ó, size de A. Size de A. Né? Vamos lá. Eu tenho que abrir um colchete, né? Criar. Isso aqui é um vetor, né? Uma matriz, né? Eu vou criar aqui. O primeiro elemento vai ser o M. O primeiro elemento eu vou gravar vai ser o número de linhas. O segundo elemento que eu vou gravar aqui, ó, nessa variável n, vai ser o número de colunas. Certo? Então, na variável m, eu tenho o número de linhas, e na variável n de navio, eu tenho o número de colunas. Mas assim ainda ficou confuso, m, n, eu vou esquecer depois. Então tá. Então a gente pode escrever linhas direto. Então como é que eu faria isso? Eu escreveria linhas, né, que é o número de linhas, né? Faço o size, né? Size de A. Size de A. Só que a primeira coisa que o size de A retorna, aqui ó, quando eu fiz o size pela primeira vez aqui ó, o size de A primeira variável que ele retorna é o 3. O 3 ele representa justamente o número de linhas. Então eu coloco o size de A, vírgula 1. A primeira variável que ele retorna, que é essa aqui ó. Então, quando eu fizer isso, ele vai armazenar o 3 lá. Certo? Agora, se eu quiser armazenar o número de colunas, eu vou escrever, ó, vou atribuir a uma variável colunas, né? Só que agora eu faço size de A. Só que agora eu sei que é a minha segunda variável. Certo? É bem simples. E agora, se eu quiser saber qual que é a dimensão dessa matriz, né? Por exemplo, a dimensão nada mais, nada menos é do que o máximo de size de A, né? Nesse caso aqui, ele é 3, né? Por exemplo, aqui, se eu fizer qual que é a dimensão dessa matriz, eu vou atribuir a variável f, então eu uso a função length, length de A. Length de A é igual a 3.
Se eu fizer o max de A, também é igual a 3. Para isso ficar mais claro ainda, eu vou criar um vetor aqui, ó, para você. Vamos criar vetor para vocês. O vetor ele vai ser de 1 até 10 transposto. Ele vai ser um vetor do tipo coluna. Certo? Uma coluna e n linhas. Qual que é o length disso aqui, dessa variável vetor? Ó, length dessa variável vetor, ele é igual a 10. Certo? É o meu maior número de elementos aqui. Então, ele é 10, né? O comprimento dela, né, é 10. E ela só tem então ela só tem uma linha, né? Ela só tem uma coluna. E ela tem 10 linhas. Então, o maior comprimento dela é 10. 10 linhas. Certo? Se eu fizer o max de A, de vetor, na verdade, né? Max de vetor, eu vou obter também 10. Certo? Agora, se eu fizesse o size de vetor, né? Vetor, eu vou obter 10 linhas e uma coluna. Agora vamos imaginar que eu quero saber quantos elementos tem, por exemplo, na nossa matriz aqui, na matriz A, né? Quantos elementos existe na matriz A? Então, existe uma função chamada numel, que ela me retorna o número de elementos. O número de elementos existente naquela matriz que eu criei logo no início, A, são 6 elementos, certo? A gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos. Agora, se eu fizer numel de vetor, numel de vetor, eu tenho 10 elementos, certo? Essa parte aqui é bastante interessante para você automatizar alguma parte do seu código, né? E era isso que eu tenho para aula de vocês, para aula de hoje para vocês. Muito obrigado, gostaria de agradecer quem assistiu o vídeo até o final. Se você gostou, deixe o like, se inscreva no canal e ative o sininho. Isso é muito importante para continuar produzindo conteúdo para vocês. Tchau, tchau.